Muita paz, que Jesus nos ampare, nos abençoe, que tenhamos uma noite proveitosa e que esses minutos de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus sejam um bálsamo nas nossas vidas. Vamos orar, agradecendo a Jesus pela oportunidade ímpar de estarmos conectados nesta noite e com o amparo da espiritualidade, dos benfeitores espirituais, da causa espírita, nós iniciaremos a nossa atividade com a permissão de Jesus, assim seja. Nós hoje vamos refletir um pouco sobre um capítulo do livro Boa Nova, que esse livro é um livro muito rico de informações, quando há 30 contos de Jesus com os discípulos, riquíssimos de detalhes, belíssimo, que vale a pena conhecer. Esse foi um dos primeiros livros que eu dei à minha filha de presente, porque eu achei assim que era uma forma muito agradável de ter intimidade com Jesus. O nosso capítulo de hoje são 30 capítulos. Nós vamos trabalhar o capítulo 8, que se trata de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de disposição, não é? Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ter bom ânimo é ter disposição, é ter vontade, é querer fazer diferente. E aí, esse capítulo, ele nos fala do apóstolo Bartolomeu, que foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Então, esse apóstolo Bartolomeu, a princípio, quando ele era amigo de Filipe, e quando ele estava embaixo da figueira, conversando com Filipe dizia assim para ele que conhecera o Jesus de Nazaré. E ele disse, sai alguma coisa boa de Nazaré? Tem alguma coisa que preste de Nazaré? Aí quando Jesus se encontrou, na verdade que Jesus já conhecia, quando Jesus se encontrou com Natanael, o Bartolomeu, que costumava se chamar, assim, ter dois nomes, era Bartolomeu Natanael, porque Bartolomeu era filho de Ptolomeus, e quase todos tinham dois nomes, ou referente ao pai, ou referente à cidade. Maria de Magdala, Jesus de Nazaré. Na verdade, Nazaré não era sobrenome, era a cidade, o lugar onde ele nasceu. Maria, e tinha outros e outros, Simão Pedro, que era, ou era o nome do pai, ou Judas Iscariotes era a cidade. Então, Bartolomeu Natanael, Bartolomeu porque era filho de Ptolomeus, né? E Bartolomeu era de Caná, mas ele vivia em Dalmanuta. Foi quando ele conheceu Jesus, né? E aí quando Jesus se referiu logo ao nome dele, Natanael, ele disse, de onde me conhece? Ele fez, antes que Filipe te conhecesse, eu já te conhecia. Então, esses discípulos de Jesus já foram escolhidos com uma grande antecipação. De muito tempo atrás, foi apenas um reencontro, né? E ele era um dos mais dedicados discípulos. Quando ele conheceu Jesus, ele
era um discípulo mais fiel. Ele estava sempre perto de Jesus, desde os primeiros tempos da sua pregação. Mas Natanael, ou Bartolomeu, ele tinha um problema, ele tinha uma tristeza, ele andava sempre assim, acabrunhado, triste. E um desses dias, que estava na casa de Simão Pedro, Jesus sempre dormia na casa de Simão Pedro, quando ele ia para fazer as pregações, ele sempre dormia na casa de Simão Pedro. E nesse dia ele aproveitou o momento em que a família de Pedro, Simão Pedro e a família estavam envolvidos nas tarefas do lar, e ele aproveitou para se dirigir mais próximo, com mais intimidade ao coração de Bartolomeu. E aí ele foi conversando com ele, após uma interrogativa afetuosa, ele perguntou, né, o que era que o afligia, né? E o que é que o deixava tão triste? E aí Natanael foi pouco a pouco falando timidamente. Ele, na verdade, ele nem saberia explicar, porque tem as pessoas que têm tendência à tristeza, à depressão, a viver assim, queixosa, sem valorizar a vida, sem valorizar o que tem de bom disponível, porque nós temos muitas coisas boas disponíveis. Todos os dias Deus nos dá um sol maravilhoso, nos dá um dia belíssimo. Nós podemos sentir aroma do ar, aroma da natureza. Aqui mesmo perto tem uma planta que exala um perfume delicioso. Então a gente sente aquele perfume e vem no ar. A grandeza de Deus, a beleza das flores, o canto dos pássaros, a família, mesmo que a família nos dê problemas, tenha dificuldades, tenha desavenças, tenha desajustes, mas tudo é aprendizado. A gente precisa, na família que nós nos aprimoramos, é na família que nós melhoramos, afiamos as nossas ferramentas. Então, tudo que a gente aprende no Evangelho, tudo que a gente aprende no Centro Espírita, tudo que a gente aprende através dos ensinamentos de Jesus, não é para ficar guardado, não. É para a gente colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Como é que eu posso ter paz se eu não testei a minha paz num ambiente de turbulência? Como eu posso desenvolver amor se eu não amo ao meu próximo, se eu não auxilio o meu próximo? Então, para que eu possa desenvolver os talentos que Deus me ofereceu, eu preciso colocar em prática, colocar em exercício tudo aquilo que eu recebi de Deus e recebi da espiritualidade, não é? Então, ele começou a esclarecer, conversar com Jesus, e ele disse assim: mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho, ainda bem, né, que o evangelho estava começando a tocar, né, me enche de esperanças. E quem não sente esperanças ao ouvir o evangelho de Jesus? Quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Imagine que esperança ele nos passa quando nos diz essa frase belíssima. E outras, né? Vós sois a luz do mundo. Isso quer dizer que nós temos um papel no mundo, temos um papel na sociedade, temos um papel no nosso lar. Então, se nós somos a luz, se todo o ensinamento que eu recebi, que eu não coloquei em prática, principalmente no primeiro
na minha primeira escola, que é o lar. Então, a gente precisa pôr em exercício, porque senão a gente esquece. Porque se a gente não põe em exercício o que a gente aprende, a gente esquece, não é? E ele diz aqui que o evangelho enche ele de esperanças. Mas de que adianta encher de esperanças? Mas na hora de colocar em prática, a gente não faz nada, só enche de esperança. Mas na hora que vem a tribulação, a pessoa deixa a tristeza invadir a nossa alma. Esperança para o reino de luz que nos espera os corações, além das alturas, que ele estava pensando num reino, num outro reino, não é? Num reino dos céus. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a gente precisa fazer aqui na terra. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho na terra. Então, veja, mas Jesus fala, ele diz assim: a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou serenamente. A nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova. Já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não traz sempre alegria? Sempre que a gente recebe uma boa notícia, a gente traz alegria. A gente faz assim, quando a gente vai dar uma notícia à pessoa, uma notícia ruim e uma notícia boa, a gente fala assim, tenho duas notícias para lhe dar. Uma boa e uma ruim, você quer qual primeiro? E aí a pessoa diz logo assim, eu quero a ruim logo. Porque depois da ruim vem a boa para amenizar a notícia ruim, não é? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar o que o meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho daqui da terra, deste mundo, para estender aos corações que morejam na terra. Então, ele falava do reino, que o reino não era deste mundo, mas não desdenhando e não deixando de estender ao reino da terra, né? Que o exercício começa aqui. Se não começar aqui, aí fica muito mais difícil. A gente precisa começar a exercitar aqui para o reino dos céus, né? Acha então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente nas almas das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos receberem nos corações. Então, a mensagem de Jesus nos dá muitas esperanças, nos fortalece. Depois de uma pausa, aí o discípulo sempre buscando alguma coisa para justificar a sua tristeza, né? Os seus sofrimentos. Aí ele vai, a vida terrestre, Jesus fala para ele, é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Então, através do trabalho, você desenvolve a inteligência, cabeça vazia, oficina. Então, a gente não pode ficar com a cabeça vazia, a gente tem que trabalhar, tem que elaborar sempre, seja lá que trabalho for, desde que seja um trabalho honesto, todo trabalho é honesto, é claro, né? Trabalho é honesto. Então, a gente desenvolve os nossos órgãos, desenvolve os nossos sentidos, desenvolve o nosso ser. Em geral, quando você trabalha, você se desenvolve por inteiro. Começa a desenvolver aquelas duas asas, né? A asa do amor e a asa da sabedoria. Então, o exercício, o trabalho tem essa finalidade de nos tornar melhores, porque vamos desenvolvendo, vamos criando
e sendo instrumento de progresso, e o trabalho é um instrumento de progresso, né? Os instantes deliciosos, olha aqui o que Jesus fala. Os instantes interessante que esse texto, nas entrelinhas, tem detalhes que muitas vezes a gente vai ler, a gente lê e não percebe os mínimos detalhes de uma leitura dessa, tão rica de ensinamentos. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação. Então, a gente sempre tem a oportunidade de fazer uma leve ação, de uma palavra humilde, de um convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então, a gente tem sempre a oportunidade de servir e de auxiliar os outros, mesmo que seja naquela horazinha do descanso. Muitas vezes a gente pode auxiliar através de uma oração, de um pensamento, de uma conversa, de lembrar daquele amigo que hoje é aniversário, ligar, dar parabéns, passar uma mensagem. Às vezes aquele ser que está hospitalizado, ter assim aquele cuidado de saber, de orar, de envolver nas orações. Tudo isso aquele que desencarnou, aqueles que desencarnaram, está sempre fazendo essa conexão com os outros seres que estão, de alguma forma, atravessando algum tipo de dificuldade. E aí que ele fala, né? E aí ele começa a buscar, porque quando as pessoas estão querendo ficar mergulhados na tristeza, ele fica procurando o que é que tá. Às vezes ele não está nem lembrando mais daquilo que proporcionou aquela tristeza, mas ele fica procurando. Aí ele lembra que a mãe dele havia desencarnado. Então ele pergunta a Jesus se não é justo ele chorar ou ficar triste por sua mãe que desencarnou, que pela sua mãe que ele perdeu. E Jesus diz para ele que ninguém perde ninguém, que nós todos somos do Pai e vamos retornar para Ele. Então ninguém perde nada, ninguém perde ninguém. Ela simplesmente mudou, né? Mudou de dimensão, mas continua viva e continua velando por seus filhos. A verdade não exige, que ele disse assim, que mestre, vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Quer dizer, ele acha assim, pelo fato dele ter o evangelho, ele tinha que ser forte permanentemente. Mas Jesus disse a ele, a verdade não exige, ela transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades de cada dia. Então, quem tem o evangelho, quem tem o conhecimento do evangelho, ele tem alegria, ele tem coragem, ele tem esperança. Ele não perde o ânimo, ele tem sempre bom ânimo. Claro que tem os momentos de tristeza, de medo, né, de ansiedade, mas a gente respira fundo e retoma. Ainda ontem assistindo o congresso, eu vi um depoimento, eu achei interessante, de um espírita, um irmão nosso, que ele teve uma situação muito difícil agora, nesse período, né? Não foi coronavírus, ele tem diabetes, e ele teve um problema sério de saúde. E ele disse que se viu, assim, perto da morte. Mas aí ele disse que ficou tão desesperado e ficava, meu Deus, eu acho que agora eu vou morrer. Tá na hora eu acho que chegou minha hora.
e não queria ir para o hospital com medo de pegar coronavírus. E ficou nessa, até que ele ouviu aquela vozinha lá dentro, dos conhecimentos que a gente já tem latentes, e a oração, e a oração, e a prece. Para que você aprendeu? O que você aprendeu? Porque ora todo dia para os outros, que ele é dirigente de um centro. Então ele orava para os outros, ele ensinava, ele orientava, dava com aconselhamento, mas na hora dele, ele não soube usar o recurso. Aí ele lembrou, foi a um jardim, orou profundamente, fez conexão com seus amigos espirituais, conversou com o vovô Bezerra de Menezes e ouviu a intuição do que ele deveria fazer. E aí ele tomou a decisão e ligou para aquele ser que ele recebeu a informação. E aí ele melhorou, ele tomou medicamento e melhorou. Mas veja que às vezes a gente não usa a nossa ferramenta. A prece é uma ferramenta. A gente precisa crer e não desanimar. A gente tem que ter coragem, esperança, né? Alegria. Quem falava muito assim era tio Vila. Alegria, alegria, sorria. Então a gente precisa ter alegria, levantar a cabeça, não ser como um peru que morre de véspera. É claro que a dor de perder um ente querido nos faz sofrer, nos faz ficar tristes, mas depois a gente tem que sacudir a poeira e dar a volta por cima e continuar caminhando, orando por aquele ser querido que não está mais fisicamente perto de nós, mas nós sabemos que está, continua, não é? Continua vivo, embora não vejamos fisicamente, mas ele continua vivo. Então vamos orar, agradecer a Deus aquele tempo que esteve conosco, aquele tempo de convívio, aquele tempo de aprendizado. Então a gente não pode também se entregar à tristeza, à derrota, né? E aí ele fala dos negócios dele que não estavam bem, né? Das dificuldades financeiras. E aí Jesus pergunta a ele qual é o melhor negócio do mundo. Qual é o melhor negócio do mundo? Senão as verdades do reino de Deus. E aí ele guardou aquela resposta, ficou assim um pouco reflexivo, e naquele dia tudo começou a ser diferente, né? Ele entrou em silêncio depois de terminar a exposição e voltou e foi para casa, porque na verdade ele também tinha, eu lembrei das meninas do café com a CF, né? Todos os domingos, às 8 horas, tem um café com a CF. E aí a discussão entre os quatro companheiros, eles falando das dificuldades dos relacionamentos familiares. Realmente é um exercício. E ele tinha dificuldades com a família, muitas dificuldades. Principalmente que naquele tempo a lei de Moisés imperava. E ele conheceu Jesus, né? Para ele estava tudo bem mais claro, né? Que a lei de Moisés era uma lei mais severa. E a lei de Jesus era a lei de amor. Então Jesus falou para ele que ninguém ficava órfão sobre a terra. Nenhum ser ficava abandonado. E por isso o discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E ele retornou ao lar. Retornou, mas ao retornar, ele naquele dia, ao caminhar até o lar, ele já viu um mundo diferente, ele já contemplou o céu, contemplou a natureza, sentiu o lago de Genezaré já com um cheiro diferente, um som de musical, era tudo muito diferente, as águas plácidas, né? Felizes. E ele foi para casa, mas quando chegou em casa,
olha o problema novamente. Quando ele empurrou a porta, que fez aquele barulho, né? O ranger dos gonzos da porta. E aí seus irmãos se dirigiram para ele com impropérios, acusando de mau filho, de vagabundo, traidor da lei de Moisés, né? Bartolomeu, naquela noite, ele recordou o evangelho, sentiu que tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas, né, de Jesus. Seu velho pai acusou igualmente, escorraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Porque aquele que não conhece Jesus, nós conhecemos. Eles não conheceram. Então, se eles não conheceram, eles têm um comportamento diferente. Seu pai não conhecia Jesus como ele conhecia. Não conseguindo esclarecê-lo, guardou os bens do silêncio e achou na posse de uma nova alegria. E então, depois de repousar, ele depois pegou suas redes, se dirigiu para o mar, mas aí ele viu, ele foi pescar, né? Já era um discípulo diferente, reformado, né? E ele, a partir dali, houve uma mudança de comportamento. E para encerrar, que nosso tempo já está esgotando, mas eu não poderia deixar de ler essa mensagem, que eu acho belíssima, como prece final. É uma mensagem, essa mensagem é de Herculano Pires, mas muita gente mudou o nome da mensagem e coloca autor desconhecido, mas essa mensagem é de Herculano Pires. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me, eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido e vires em torno indiferença, acerca-te de mim, eu sou a luz. Quando te extinguir o ânimo e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu sou a força. Quando inclemente te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim, eu sou o refúgio. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me, eu sou a paciência. Quando te abateres na dor e tiveres a alma ulcerada, grita por mim, eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração, chama por mim, eu sou a alegria. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim, eu sou a esperança. Quando a impiedade se recusar a relevar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me, eu sou o perdão. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim, eu sou a crença. Quando já não provares uma afeição sincera e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim, eu sou a renúncia. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmuras e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, um remédio para todos os males que atormentam o espírito. Que o amor de Jesus possa nos envolver nesta noite e sempre. Abençoa-nos, Senhor, e em teu nome nós encerramos mais uma das nossas atividades. Ser conosco hoje e sempre. Assim seja.